Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando sobre alienação, né? E depois já vou partir para manipulação, que é um dos assuntos que eu falo, bom, regularmente, ocasionalmente, periodicamente aqui nesse programa, né? Atualmente eu já coloquei os 5 primeiros programas sem contexto no YouTube. É interessante eu ver quais foram os 5 primeiros temas que eu falei, que foi tipo, né, de machismo de alguma forma no primeiro programa, segundo programa nacionalismo, terceiro programa eu falei sobre maconha, a minha relação pessoal com a maconha, quarto programa eu falei sobre, como é que é mesmo, música, e o quinto programa agora foi sobre influências criativas, né? Então, tipo, considerando que eu sempre tentei fazer um negócio mais assim, autêntico, visceral, embora sem querer querendo, mas por obrigação, acabei adquirindo maior planejamento com o tempo, visto que eu queria abordar assuntos que eu precisaria ter um pouco mais assim de, não digo preparo, mas talvez um pouco de preparo. Preparo é uma boa palavra, né? Está um pouco mais assim, realmente já ter refletido antes de ter botado o programa para rodar, para poder falar menos abobrinha, né? Já que não eram assuntos totalmente assim, pessoais, coisas que. Todos esses 5 primeiros programas, em primeiro lugar, eles foram bem mais curtos, né? Eles tinham em torno de 20 minutos, então dá praticamente Uh, deu praticamente um programa sem contexto, quase, um pouco mais que um programa sem contexto, dos que eu gravo hoje em dia e tal. E também naquela época, tipo, sobre esses assuntos daí, como era simplesmente algo meu pessoal, que eu não tinha que ter qualquer, tipo assim, é simplesmente eu falando como eu estaria falando com qualquer outro ser humano, sabe? Sem ter medo de errar nada a respeito, porque eu vou estar simplesmente compartilhando minhas percepções e tudo mais, vai ser tranquilo de fazer isso daí, né? Só que daí naquela época eu já sabia que um dia o que eu queria estar fazendo é o que eu estou fazendo aqui agora, é falando muito mais, tipo, com muito mais, assim, possibilidade de entrar em assuntos bem diferentes, assim, e tal, expor realmente partes mais avançadas enfim, de coisas que eu penso, de coisas que eu reflito, de que eu raciocino, e hoje o que eu vou falar vai ser alienação, né? Depois dessa introdução presunçosa, mas quem já me conhece sabe que é típico, faz parte do produto. Então, alienação, o que que é esse termo? Que recentemente, quando eu fiz aquele programa que eu estava fazendo contrapontos ao discurso do pastor aquele, assim, e tal, eu falei que ele estava cometendo supremacia religiosa, eu falei sobre esse tema, assim, de alienação, né? E basicamente, para mim, alienação quer dizer que a pessoa, ela busca conhecimento de uma única fonte, sabe? Isso é ser alienado. Então, o que eu quero dizer com isso é bem simples de tu entender. Se tu tá me ouvindo aqui agora e tu sempre se perguntou, ou na verdade tu nunca se perguntou se tu é alienado, bom, provavelmente se tu nunca te perguntou, provavelmente tu é alienado. Mas agora, se já te perguntou e tu não tem uma certeza da razão, se tu é alienado ou não, eu vou te dizer então. O que te torna alienado é se tu sempre tá indo atrás das mesmas fontes para buscar conhecimento. Simples assim, entendeu? Se tu lê sempre as mesmas pessoas, os mesmos artigos, as mesmas páginas, os mesmos sites, vê sempre os mesmos vídeos, os mesmos conteúdos, ouve conselhos sempre das mesmas pessoas, sabe? Valida sempre as opiniões dos mesmos pontos, enfim, dos mesmos viés, dos mesmos pontos de vista. Isso é alienação, simples assim, sabe? De modo geral, a gente pode ser alienado sobre várias coisas de várias formas. Existem muitas coisas que são alienadoras, sabe? Qualquer coisa que te diz, olha para o lado de cá, unicamente para cá e não olha mais para os outros lados, ou mesmo que a coisa não esteja te dizendo isso, mas tu escolhe por opção ficar consumindo só aquilo lá, né? Eu resolvi falar sobre isso porque recentemente eu tive uma conversa daí pessoal com alguns amigos meus sobre esse tema, sabe? Alienação, como que eu via ele aparecendo assim na vida de pessoas que a gente conhecia e também como que hoje em dia faz parte, assim, basicamente assim, né? Esses exemplos que a gente viu acontecendo era só exemplos de um fenômeno que acontecia em maior escala por tudo quanto é lugar, né? A internet eu acho que ela é muito propícia para gerar esse tipo de pessoa, sabe? Facilitar o processo de alienação, porque hoje em dia é muito mais fácil da pessoa se isolar nos meios de comunicação, nos meios de mídia, nos meios de entretenimento, sabe? Enfim, simplesmente ela pode selecionar e escolher sempre, bom, eu vou sempre ouvir sempre os mesmos tipos de pessoas, falando sobre os mesmos assuntos, sobre os mesmos temas, vou consumir o mesmo entretenimento e tudo mais. E
Entretenimento é algo muito menor, né? Você tem com certeza. Tu pode ser um alienado culturalmente. Tu gosta só muito de um único tipo de mídia. Só que isso daí realmente eu acho que dos males menor, né? O que prejudica mesmo é as pessoas serem alienadas realmente por uma questão social, cultural, assim, de interagir com os outros, sabe? Que basicamente é isso que eu acho. Eu acho que a alienação é um negócio assim, muito mais amplo e não é necessariamente assim, um sinal de que a pessoa é burra, é sinal de que a pessoa é alienada, caralho. É simples assim, sabe? Até quando nessa conversa eu tinha usado o exemplo de que eu acredito que existem muitas pessoas que são gênios alienados, tá ligado? Porque mesmo que tu seja muito inteligente, muito aprofundado numa área, se o único lugar que tu estuda é a mesma fonte, tu se torna um alienado. Porque tu, em primeiro lugar, é impossível que qualquer fonte de sabedoria, de informação. E daí eu tô falando bem assim, pra começar, quando eu tô falando assim, esse negócio assim de sabedoria mesmo, eu vou ser bem específico, eu não vou falar por entre linhas. É tipo assim, pessoas que tu leva assim em consideração, coisas que tu escuta, sabe? Eu quero me informar sobre certos assuntos utilizando essas fontes. Seja por questão de jornal, mas até formador de opinião, livros, sabe? Artigos, pessoas que tu respeita, pessoas que tu usa para te usar como base, sabe? Se tu usa sempre a mesma pessoa, sempre, e recorre sempre à mesma informação, sabe? Por isso que isso é óbvio que isso vai se recorrer também a uma coisa de instituição religiosa, também remete a esse tipo de cenário. Porque justamente é sobre esses cenários que, na minha opinião, gera a pessoa alienada, tá ligado? É a pessoa que se acostumou a recorrer a uma única forma de enxergar as coisas, e isso, pra mim, é a visão clara de alienação. E como que se faz para não ser alienado? Dá muito trabalho, entendeu? Eu, como alguém que não me considero alienado, posso dizer para vocês que para não ser alienado, dá muito trabalho e gera muito esforço. Porque tu tem que ficar realmente percorrendo outros espaços, tem que ficar vendo informações variadas de pessoas variadas, entendeu? De gêneros, de etnias, de nacionalidades, tu tem que ler artigos variados escritos por pessoas variadas, sabe? Tu tem que tu tem que ver o que as pessoas estão falando sobre as coisas, sabe? Isso com certeza dá trabalho, isso com certeza exige esforço. É muito melhor tu descobrir o que tu gosta e ficar sempre clicando na mesma fonte? Pode ser. Só que se tudo que tu... Tipo, eu tenho um lado bom que... Eu não sei se é simplesmente, assim, um transtorno, assim, de... Como é que é mesmo? Aqueles, assim, de TDAH, acho que você fala, sabe? Eu não sei se é algo tipo assim, que eu não consigo parar e me focar nas coisas e tudo mais por muito tempo, mas eu acredito que eu tenho também uma versão positiva dessa questão, é que eu sou uma pessoa assim, cíclica em questão assim de coisas que estão me chamando a atenção para pesquisa, sabe? Eu sou uma pessoa que regularmente eu estou pesquisando, lendo sobre algum assunto, sobre algum tema, né? Muitos deles eu aproveito para falar com vocês, outros eu simplesmente vou guardando para depois elaborar a respeito quando eu achar que já foi melhor digerido para eu estar falando sobre aquilo lá. Mas, né, tem coisas variadas que me chamam a atenção e de vez em quando também tem coisas assim que não são tão assim, que não vão nem se tornar programa, mas simplesmente estão me atraindo para eu fazer a pesquisa de ensinamento. Só que então eu costumo confiar nesse meu, assim, interesse sobre as coisas, sabe? Eu não forço o meu interesse pelas coisas antes da hora, mas ao mesmo tempo eu não me preocupo que, tipo assim, não, talvez eu vou querer ficar sempre consumindo esse tipo de conteúdo, vendo esse tipo de... Enfim, até quando eu tô vendo, assim, um criador de conteúdo alheio também, eu sei que vai acontecer de eu conhecer algum criador, consumir algum canal bastante por algum tempo, e depois eu migro para outro e eu fico fazendo esse processo, sabe? É um negócio, assim, que eu não me preocupo de me alienar, porque eu já sei que já me acostumei a não ser alienado, sabe? Já me acostumei a variar bastante meu algoritmo de YouTube, quando eu vejo coisa assim diferente ali para clicar, eu clico. Quando eu penso num assunto, que aquele assunto é um bagulho, porra, eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu vou lá ver, e eu faço questão de ver. Se for uma coisa que tem lances políticos, eu faço questão de ver os dois lados do espectro político, e quando eu digo ver os dois lados, realmente é pesquisar gente que sabe mais ou menos o que tá falando sobre aquele assunto, sabe? Não é pegar os piores exemplos. Que com certeza, cara, se tu pegar os piores exemplos de qualquer coisa, eu já falei isso mais de uma vez, mas eu vou repetir, entendeu? Se tu pegar os piores exemplos de qualquer coisa, é claro que tu consegue validar um ponto de ódio, sabe? Se tu gastar 10 minutos do teu dia para procurar os piores exemplos de qualquer coisa, tipo assim, vou procurar os piores, assim, pessoas religiosas, as piores pessoas ateias também, sabe? Os piores homens, as piores mulheres, piores pessoas de tal país, sabe? Se tu procurar sempre os piores exemplos de tudo e ficar vendo as razões para odiar alguma coisa
e apontar o dedo, é claro que tu consegue adquirir asco sobre qualquer coisa, inclusive de movimentos políticos, sabe? Tu consegue pegar os piores exemplos de esquerda e de direita e demonizar todo o movimento. Só que agora, esses daí são títulos que as pessoas usam na hora de participar de debate, sabe? Se eu concordo ou não concordo, nesse momento meio que é indiferente, o que importa é que eu sei o que vai acontecer. Então eu faço questão de ver o que movimentos de esquerda, ativistas de esquerda falam sobre aquele tema, para ver os que se expressam melhor, os que falam melhor, os que tem alguma coisa ali que eu consigo entender também e ver, tá, concordo ou não concordo, mas pelo menos entendi o que esse cara tá falando para sustentar esse argumento dele. E depois fazer o outro lado, e se a pessoa se esforçar, ela consegue encontrar sempre, sabe? Tu não precisa fazer aquela velha, um termo que tá ficando mais comum as pessoas explicarem isso na internet, mas é aquele conceito do espantalho, sabe? Alguma coisa tipo assim, nem sei o nome exato, porque eu não gosto de ficar. Eu prefiro falar o conceito mesmo do que usar o rótulo, porque eu tenho que fazer esse processo de explicar o rótulo aqui, que eu já tô fazendo agora, né? Que basicamente é o cara, em vez de, pra ficar mais fácil vencer debates ideológicos, as pessoas imbecilizam a concorrência, sabe? Falam tipo assim, pessoas do outro movimento político que não é o meu são os imbecis, e daí por isso tudo que eles falam são imbecilidade, e pronto, vamos parar por aqui, tá tudo muito mais resolvido, sabe? As pessoas fazem isso porque é muito fácil, sabe? Realmente é muito mais fácil tu seguir esse caminho, sabe? Muito. Pensa assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu vou só ver o que eu gosto, tudo que eu não gosto é bosta. Facinho, olha o esforço que tu faz para manter isso na tua cabeça. Mínimo, simplesmente vai todo dia lá pegar a mesma coisa que tu quer e todo dia retroalimentar o teu ódio e tá super fácil, tu vai se manter nesse ciclo maravilhoso. Só que agora, não, eu quero realmente entender as coisas, aí tu vai ter que se esforçar, sabe? Tu vai ter que ver vários exemplos, tu vai ter que ver exemplos ruins para entender o que as pessoas estão falando para atacar, mas tu vai ter que ver, tu vai ter que encontrar no meio disso os exemplos que fazem sentido para te entender. Tá, tem razões legítimas, sabe? E eu sei que quando tu faz esse processo, tu faz esse caminho, tu acaba encontrando muitas informações, assim, verdades que se contradizem e se anulam, bem dizer assim, entendeu? Coisas que é aí que cria a famosa, assim, terreno cinza, sabe? Sabe aquele papo que as pessoas ficam falando, tem gente que enxerga muito preto no branco? Então, é que quando tu diz que os outros enxergam muito no preto ou no branco, é que tu tá falando que tu enxerga as coisas cinzas. E como é que tu começa a enxergar as coisas cinzas? Quando tu começa a ver as razões, quando tu começa a entender as motivações de por que aquilo lá faz sentido. E não é simplesmente assim, opinião contra opinião, são simplesmente assim, porra, são duas coisas que fazem sentido, mas e agora, como balancear no meio disso tudo, sabe? Como chegar no o que é melhor. Por isso que várias vezes na hora que eu vou destacar as minhas opiniões, eu acabo dizendo que ela acaba ficando no meio das coisas, não porque eu me considero uma pessoa neutra, eu não me considero, geralmente até porque quando eu tenho uma opinião sobre alguma coisa que eu acho que tem que ser estabelecida, se eu acho que é certo ou errado, se é o que eu sou a favor ou o que eu sou contra, eu deixo bem estabelecido. Mas vários momentos eu prefiro dizer, olha, eu ainda não sei o que eu posso falar sobre isso, ainda não sei como é que eu me sinto sobre isso, porque, sendo honesto, falando bem a verdade, tem pontos interessantes, tem pontos que se contradizem, tem pontos que se anulam nessa jogada toda, e a não ser que eu faça uma escolha consciente de anular o outro lado, tipo assim, não, eu vou validar essa narrativa e vou anular outra, porque é muito mais fácil, entendeu? É muito mais fácil eu manter aqui. Agora, quando eu começo a validar os outros lados, eu fico, putz, tanta vez fica um pouco mais difícil, né? E pra mim é isso que é a realidade, né? No final das contas, o mundo é assim, é essa massa cinzenta. E pessoas alienadas são pessoas que já estão, elas já estão com as lentes de enxergar o mundo sujas, basicamente, sabe? Elas já escolheram pintar o mundo delas de uma cor específica e elas vão enxergar aquilo lá daquela forma. E, honestamente, eu gosto de imaginar que isso é capaz de ser vencido, mas de um ponto de vista assim, racional, eu não consigo imaginar como que isso vai se diminuir assim. Aí eu sou obrigado para recorrer realmente assim, para sabedorias superiores à racionalidade, sabe, nesse ponto. Porque, de ponto de vista racional, considerando como é que tá as nossas redes sociais, e não só redes sociais, mas a internet como um todo, a integração do ser humano com a internet e tudo mais, pessoas que estão inseridas nesse meio, que já se acostumaram com suas bolhas virtuais e gostam de ter mais do mesmo, as chances de que as pessoas vão ficar assim é bem alta, mas, né, aí eu gosto de apelar para coisas assim, realmente, vindo das minhas convicções, das minhas crenças espirituais particulares, é que eu acho que, assim, bom, se realmente chegar a um ponto que a alienação tá a níveis, assim, que chegou demais, 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 talvez mais do que nunca, talvez o mundo se tornando pessoas mais alienadas do que antes, quem sabe
por algum meio que não seja simplesmente racional, pode ser daí espiritual mesmo, as pessoas começam a se rebelar contra essa alienação. E quando eu digo se rebelar, seria realmente se desalienar, sabe? Realmente, assim, passar pelo processo, o famoso processo de abrir a mente, sabe? Abrir a cabeça e se reintegrar com a sociedade e entender que, tipo assim, tá bom, eu passei um monte de tempo acreditando que era só do jeito que eu tava vendo e tentando invisibilizar todas as outras pessoas, e depois que eu entendi que não é bem assim, agora eu posso dizer adeus para essas ideias, né? E daí, que nem eu disse, eu tô apelando daí já para algo assim, realmente acreditar que vai ter, assim, forças além do que a gente está enxergando aqui agora, que vão nos ajudar nesse lado, porque se for só pelo lado racional, é difícil dizer que mesmo com o avanço tecnológico, sabe, a gente vai conseguir alcançar um nível de maior alienação, né? E o segundo assunto que eu falei que ia abordar referente a isso é a manipulação, porque a manipulação é um programa que é um programa, também um dos temas que eu falei no começo do programa Sem Contexto. Inclusive, a primeira vez que eu falei foi no programa Sem Contexto número 7, e eu tava na rua. Então foi muito engraçado ver que eu tava bem ofegante. Agora eu vou voltar a ficar mais ofegante, né? Porque tá esfriando de novo. Agora vai começar a ficar gelado. Quando o podcast tinha começado, ele ainda não estava assim, mas rapidamente começou a esfriar e agora está no ponto que vai começar a gelar também pelos próximos meses aí, quem sabe a audiência vai voltar a me ouvir ofegante, como se estivesse prestes a cair no chão desmaiado. Mas eu acho muito engraçado. Mas ainda assim dá para ouvir pelo menos o programa, e é um programa que, digamos que é um dos primeiros... De modo geral, acho que desde o primeiro programa Sem Contexto, eu já entrei mais aprofundada nos assuntos do que várias pessoas entram, até por isso que eu já falei por 20 minutos, sabe? Então, acho que eu deixei bem claro. Mas ali, o programa de manipulação foi o primeiro que eu entrei, assim, num tópico que eu diria que tá um pouco fugindo, assim, já do consenso. Não que os outros também tenham consenso, o que eu tô falando? Mas eu quero dizer que é ainda mais audacioso, sabe? Tipo assim, o primeiro programa, mesmo que seja falando, tem gente que o cara que for muito machista, ou quer acreditar muito na teoria de macho e beta, não, alfa e beta na sociedade humana, ele vai achar que eu tô errado. O segundo programa, se o cara é a favor de ser um cara nacional, patriota, ele vai ser contra mim, tudo bem, são coisas bem definidas. Só que agora a manipulação já abre um bagulho bem diferente, que tipo assim, já, dependendo da pessoa que tu falar esse termo, ela já vai ter, tipo assim, em primeiro lugar, talvez ela não entenda exatamente o que tu tá falando, e mesmo que ela entenda, ela vai, talvez tenha gente que nem acredite que é real, ou que faça parte, ou que existe na sociedade, enfim. Então, outra coisa, assim, que, assim como o primeiro tópico já tinha um quê de presunção, mas eu sei que o que eu falei ali tá completamente correto, e as pessoas que seguirem o que eu falei não serão alienadas, e as que irem contra o que eu falei já são, né? Mas agora, esse assunto também é a mesma coisa, sabe? Sobre esse lance de manipulação. Em primeiro lugar, se tu que tá me ouvindo aqui, tu não pensa, será que eu sou manipulado para gostar de algo que eu gosto? Sim, tu foi manipulado então, entendeu? Se até hoje tu não tinha pensado sobre isso, estou te dizendo, tu foi manipulado sobre várias questões a teu respeito, do que tu acha, do que tu é, do que tu sente, do que tu pensa, né? Com certeza. Agora, se tu se pergunta sobre será que eu tô conseguindo vencer a manipulação ou não, aí já é outra coisa muito mais complexa, já é uma coisa muito mais avançada, justamente porque, como eu falei naquele programa, foi o primeiro programa que eu falei assim, abertamente, que olha, assim, eu sou daquelas pessoas assim, que acredita que as coisas aconteceram. Muitas coisas da nossa história aconteceram por razões assim de manipulação e não por uma tipo assim, uma movimentação natural, digamos assim, sabe? É aí também que agora que. Só que naquele programa eu não entrei tão aprofundadamente em alguns conceitos que eu vou entrar aqui agora, sabe? Então agora eu vou estabelecer, já que agora, hoje em dia eu já introduzi aquele conceito de dualismo nas minhas crenças também e tal, que eu falei que sim, eu acredito que o mundo, e daí tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual, funciona de forças contrárias. Isso não quer dizer necessariamente Deus e o diabo, mas só quer dizer que, tipo assim, o nosso mundo existe por razões assim de que tem forças se equilibrando, sabe? Aquele velho conceito do Yin Yang, que nada teria acontecido até aqui se fosse só um lado ou só o outro, sabe? A gente não teria saído do lugar. O mundo não existiria de forma nenhuma, basicamente, sabe? Se não existisse duas forças lutando o tempo inteiro, constantemente. E quando eu digo duas, talvez não seja necessariamente duas, pode ser assim, sabe? 1 trilhão de forças, mas é para exemplificar. Dualidade para ficar muito mais simples, sabe? Pode chamar de bem ou mal, mas é que eu prefiro simplesmente não vir com esses termos que daí pode estar deturpando ainda mais o que eu quero explicar. Então, eu quero dizer que, sim, a manipulação sempre existiu e deixar bem estabelecido o que eu quero dizer com manipulação, sabe?
E daí, primeiro eu vou voltar para uma manipulação mais antiga, sabe? Talvez eu faça uma caminhada agora, seja o tal... naquele programa eu citei que eu ia falar sobre assunto de novo, talvez seja esse programa aqui, mais de 100 programas depois, que eu vá dedicar quase que unicamente agora a esse lance de manipulação, sabe? Então, falando mais historicamente falando, sabe? A manipulação, em primeiro lugar, o que é manipulação? É a manipulação, a intenção não declarada, sabe? Isso que é manipulação, simples assim, sabe? É o famoso assim, é por isso que quando as pessoas vêm com aquela justificativa para mentira, que omitir não é mentira, então, a omissão é a manipulação mais assim, tipo, 100% dos seres humanos vivos já empregaram, vão empregar de novo em algum momento, sabe? E geralmente acontece em outras também, sabe? É realmente um bagulho assim de... faz parte, assim, do jeito que o ser humano... É uma das formas que o ser humano se relaciona com os outros, com a própria espécie, sabe? Tipo, é aquela coisa, talvez tu... Tipo, tu consegue manipular também animais, enfim, faz parte do jeito que o ser humano se relaciona, sabe? A intenção não declarada, sabe? O que é a intenção? É o que tu quer. Sobre o que tu quer, o que tu deseja, o que tu pensa, o que tu busca. Isso é a tua intenção, sabe? E quando tu declara algo, tu tá falando o que tu quer. Aí tu tirou da esfera da manipulação. Agora, absolutamente qualquer coisa que tu queira, que tu não tá declarando explicitamente com todas as letras, sabe? Isso já entra na esfera da manipulação. E daí, tipo, eu já vi até gente assim, inteligente, quando eu digo inteligente, eu tô falando da forma mais sincera possível. Gente que eu sei que dá opiniões com embasamento, com informação, opiniões sensatas, inclusive, só que eu já vi gente defendendo aquela máxima que eu já tinha discordado algumas vezes, que tipo assim, não, que o certo é sempre a honestidade o tempo inteiro, sabe? Que o termo manipulação costuma ser muito mal visto, e eu não tô dizendo que manipulação não seja algo ruim. Em essência, eu acho que é algo ruim, sabe? Por isso que... Tá, depois eu falo de mim pessoalmente. Primeiro eu vou continuar essa explicação aqui, senão eu vou começar a abrir parênteses antes da hora, né? Mas enfim, então a manipulação... Ah tá, eu acho que a maior parte do tempo a manipulação dá pra considerar algo ruim. Só que o ponto é, por que a manipulação existe? Porque ela funciona, sabe? Em primeiro lugar. Até para interações humanas mínimas, assim, vamos falar... Primeiro eu vou falar para as relações humanas mínimas, só para as pessoas entenderem. Tipo, todo mundo que tá me ouvindo em algum momento da tua vida já deve ter tido algum momento que tu quis algo sem ter que falar especificamente por aquilo, sabe? É impossível que tu tenha me dizendo que... Ah, não, em todas as vezes da minha vida que eu me relacionei com qualquer pessoa, seja com... Tipo, pode ser o cenário que tu quiser, sabe? Ah, vou falar com minha mãe, com meu pai, com meu amigo, com meu irmão, com minha esposa, com meu marido, sabe? Enfim, o cenário que tu quiser, tu vai dizer, ah, não, eu quero falar exatamente com todas as letras absolutamente que eu quero, eu não vou, tipo, sabe? É um bagulho que até uma criança já entende como é que se manipula, sabe? Como é que tu consegue... enfim, é um negócio simples, sabe? É um negócio, assim, que no final das contas faz parte das relações humanas, e eu quero dizer que, tipo assim, é um negócio que é empregado não necessariamente consciente de um ponto de vista, assim, racional, lógico, teórico, sabe? Não é que, tipo assim, táticas de manipulação, que é um negócio que muitas pessoas falam, inclusive eu, sabe? Uma manipulação não necessariamente é um bagulho que, tipo assim, eu estou fazendo uma manipulação, sabe? Um exemplo bem fácil que eu posso dar para as pessoas entender é, tipo assim, aquele velho lance das pessoas, assim, que apelam para recursos, assim, de suicídio quando estão levando um pé na bunda, sabe? Que fala assim, que vai se matar e tudo mais, de coisa. Em primeiro lugar, a pessoa pode ter, sim, já um traço de alguma coisa, tipo assim, uma tendência suicida, um quadro de depressão também, mas eu quero dizer que esses termos, assim, sabe, essas coisas, e até reduzindo para declarações de amor, assim, eu não sei como é que eu ia viver se tu não estivesse aqui comigo, sabe, isso daí. Essas são táticas de manipulação, porque, basicamente, aquilo lá tá passando uma mensagem, assim, descabida, sabe, para aquela situação. E a pessoa não necessariamente precisa estar bem decidida, sabe? Por isso que tem aquela coisa. Essas táticas de manipulação sempre foram empregadas pela humanidade ao longo da história, sabe? Não é um negócio moderno. Hoje em dia a gente simplesmente discute porque certos padrões, certos comportamentos, certas coisas são vistas com maior frequência. E a manipulação é uma delas, sabe? E aí tem vários níveis. Tem desde a manipulação mais assim tem, tipo assim, a mentira deliberada, descarada, né, que foi feita por governos até, digamos que provavelmente até hoje em dia ainda, mas até século XX, por exemplo, a gente tem provas, exemplos claros, explícitos, assim, de governos mentindo, sabe? Governos mentindo para os seus países, mentindo para sua população, inventando coisas, sabe? Mentiras. Aí eu acho que ninguém vai negar que seja uma manipulação. Tipo assim, não, Renan, aí tu tá sendo meio paranoico. Não, acho que tu não vai me negar que se um governo tá mentindo para as pessoas, ele tá manipulando, sabe? Ele tá simplesmente, né, tentando fazer alguma coisa acontecer de uma forma que não deveria. Só que também a manipulação aconteceu historicamente de várias formas, né? E daí que eu falei, voltando para o passado,
Antes, quando eram umas, tipo, organizações sociais menores e com a integração simplesmente ali vista acontecendo num reino, ou quem sabe até menor que isso, sabe? Uma tribo, alguma coisa desse tipo. Se esse processo de manipulação acontecer, e só para deixar bem claro também, a manipulação também poderia ser feita por um lado, assim, bom, no sentido, tipo assim, simplesmente inventar um fundamento que não é um fundamento, ou simplificar um fundamento para fazer com que as pessoas sigam algo que em sua essência esteja certo também. Dá para fazer esse tipo de coisa, sabe? Assim como muitos pais e muitas mães manipulam seus filhos para conseguir que eles façam coisas certas, corretas, sabe? É um processo de é uma das táticas que os pais empregam para ensinar alguma coisa, para passar alguma coisa, sabe? É manipular seus filhos de alguma forma, sabe? Meio que a gente já viu isso acontecer também, sabe? E ainda vê, porque para começar também tem essa outra coisa assim para ir contra agora. Não sei se eu tinha falado que eu tinha quais são as coisas que eu disse. Ah, sim, eu falei que o cara que eu achava inteligente tinha falado esse negócio assim de que a verdade sempre é a melhor opção, e a verdade é que a gente sabe que não. Entendeu? Todo ser humano também que for honesto vai saber que, bom, várias e várias situações foi melhor eu ter agido assim, de uma maneira mais assim, em vez de falar diretamente, explicitamente, é muito mais fácil tu passar uma mensagem de uma maneira mais assim, subliminar, uma forma até que tu tá manipulando a situação, em vez de tu simplesmente vir com a verdade nua e crua, sabe? Então, essa é outra coisa assim, que provavelmente as pessoas se incomodam, deve ter um monte de gente que tá me vindo, tá interpretando mal, fazendo questão de achar que, enfim, distorcer as coisas que eu tô falando simplesmente porque não consegue entender esse negócio, mas é um fato esse, sabe? Se a gente chegou até aqui, até hoje em dia, é porque existiu manipulação na sociedade. E o ponto é que eu realmente acho que a maioria das vezes as pessoas foram manipuladas para lados ruins, sabe? Realmente acho que as pessoas utilizavam dogmas ou mentiras deliberadas ou outras táticas. Tem outras coisas como a opressão também e tal. A opressão acontecendo assim com outras formas que não seja simplesmente a manipulação, né? Com a agressão física, por exemplo, assim, esse tipo de controle mais bruto. Mas agora também a manipulação também acontecia, que é simplesmente daquela forma que eu falei também, sabe? As barbáries históricas, sempre que elas fossem acontecer, elas tinham que ter uma venda de ideias mais assim, tolerável e aceita pela população, sabe? Simples, quer porque seja assim honesto, sabe? Quer porque tipo assim, o líder realmente acreditava naquelas coisas que ele tá falando, mas eu acredito que a maioria não acreditava, sabe? Eu acredito que a maioria dos líderes, governantes, chefes assim, de reinos, de impérios, de nações que comandavam o seu povo para pegar coisas para si, pegar mais espaço, mais terrenos, eles tinham desejo de grandeza, eles tinham desejo de poder, sabe? Eu acredito que as mensagens que eles passavam de que aquilo lá era nobre, era justo, era certo, era glorificador, era uma mentira, uma manipulação, e eu acredito que a maioria deles sabiam sim, tipo, eles não estavam cometendo um erro inocente, eles estavam tipo assim, se eu falar isso eu vou conseguir o que eu quero, sabe? Então, para mim, eu acho que é inegável que a história humana foi feita através de muita manipulação, sabe? E por que eu tinha introduzido o conceito de dualismo? É que para dizer que também que eu acredito que paralelamente à manipulação também acontecer muitos avanços assim, mais assim como eu posso dizer assim, orgânicos até, sabe? Avanços reais, no sentido assim, que não que a manipulação não provocasse avanços reais, isso também é complicado, mas eu quero dizer que eu considero assim, eu não considero manipulação algo bacana, no sentido de tipo assim que é que eu não quero começar a falar da minha relação com isso. Eu vou terminar só o bagulho que eu tava falando. Sabe? Eu não acho a manipulação algo bacana, então realmente eu acho que avanços que foram feitos através daí de maneiras assim mais naturais ou sabe? Porque foi um momento, porque foi a decisão popular, foi a decisão pública, digamos assim, sabe? E não porque alguém institucionalizou ou porque alguém inventou alguma coisa que facilitaria ele manter esse status quo ou conquistar isso que ele queria. Enfim, manipulou, arrumou um jeito de manipular as massas para aderir uma causa, uma ideia, uma pauta, enfim, o que fosse, sabe? Então, eu acredito sim que essas incrementações orgânicas são o lado bom da jogada que está coincidindo junto com a manipulação, sabe? Porque raramente eu acho que as pessoas foram manipuladas para algo bom, sabe? Realmente acho que, tipo assim, igualdade racial, eu não acho que isso foi uma manipulação, entendeu? Acho que a igualdade racial, no sentido assim, das pessoas começarem pouco a pouco entender esse conceito, eu não acho que é alguém que está sendo, não acho que é a força que está manipulando as pessoas para entender, se enxergar como semelhante. Pelo contrário, eu acho que existe uma manipulação para dividir, para perturbar as pessoas de se enxergarem olho no olho, e esse tipo de coisa continua acontecendo e vai continuar acontecendo
Tipo, no caso, a questão das pessoas se enxergarem de rolar a igualdade racial, sabe? A igualdade racial vai continuar aumentando, mesmo que a força contrária, a manipulação, queira que seja, que aumente a rivalidade racial. Eu não acho que é o que vai acontecer, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa assim que vai acabar dando certo, digamos assim. E talvez não acabe, talvez seja uma luta eterna, mas eu quero dizer que talvez hoje seja um momento histórico que a gente está com maior igualdade racial, no sentido assim que, sabe, há 100 anos atrás era menos, talvez há 10 ou 20 anos também parece que era, que hoje em dia não tá mais, sabe? Ainda assim é difícil dizer que 20 anos atrás a gente chamava a igualdade racial. Então, a gente tá pelo menos mostrando que ainda dá pra ter esperança das coisas irem ah, melhorando, né? Mesmo que a longo prazo e tudo mais. Mas, enfim, aí o que, que eu ia dizer? Manipulação e... Assim, tá. E daí agora eu posso falar um pouco da minha relação com isso, sabe? Então, foi justamente por eu ter. Aí era a terceira coisa em relação à manipulação que daí que eu me enquadro, né? Tipo, eu nunca duvidei que existia manipulação. Sei lá, acho que desde pequeno, desde por estar vendo assim. A ficção, eu usava a ficção para usar como base para a teoria real, e conforme eu fui envelhecendo e eu vendo pontos de referência, eu fui tipo assim, pô, foi cada vez mais vendo que os discursos eram feitos para controlar as pessoas, sabe? Muitas vezes. E isso daí continua sendo uma máxima. Ainda acho que manipulação, várias vezes a manipulação bem feita é feita assim, sabe? A pessoa fala várias verdades, só que ela não fala outras verdades que deveriam ter sido ditas também, porque daí vai diminuir o impacto do que ela tá falando, sabe? O omitir é a forma, uma das formas mais danosas e mais eficientes de mentira na prática, sabe? Porque a mentira, se tu mente ela, pronto, desmentiu. Mas agora a omissão, quando tu fala algo que é um fato, que é uma verdade, mas tu deixa de mencionar vários outros pontos que justificam ou que desmentem isso daí que tu tá falando, sabe? No sentido assim, não desmentir porque fala que é uma mentira, mas eu quero dizer que vai contra aquilo lá para não simplesmente ficar aquilo lá como soberano, sabe? É tipo esse lance de levantar dados, sabe? Por isso que é um negócio que eu não costumo fazer, tipo, de vez em quando eu utilizo para usar como base, como referência teórica, mas eu nunca vou vender nenhum dado como prova de porra nenhuma, porque simplesmente não é prova de porra nenhuma, sabe? Porque um dado solto, depois tu tem um número e depois tu cria um discurso ao redor daquele dado, sabe? Por que aquele dado é importante, por que ele se torna importante em qual questão, sabe? É basicamente por isso. Então, porque o dado em si, ele é só o dado, ele é só o número, sabe? O que torna ele relevante, de certa forma, é todo o contexto que ele é inserido, sabe? O que aquele dado está representando, sabe? É a taxa de mortalidade de quem, para quem, com relação a quem, em qual faixa etária, enfim. Então, geralmente, essas histórias de dado acabam ficando nessa história dele, sabe? É um exemplo de problema que é ruim, porque a pessoa pega assim, ela quer inventar que existe um problema sobre um tipo de doença e ela faz todo um discurso a respeito daquela doença, sabe? Só que, pô, se ela deixar de mencionar várias outras doenças que também acontecem em tantos casos, ou maior caso, e com maior mortalidade, tu vê que aquele ponto dele ali meio que não tem um ponto, mas ele tá deixando de mencionar várias outras coisas mais importantes que entram no mesmo assunto, que também são pertinentes para tentar validar aquela história, entendeu? Então, o omitir, que as pessoas tentam vender como menos pior do que a mentira, sabe? No final das contas, na prática, eu acredito ser mais danoso ainda, sabe? Que é uma das piores maneiras de manipular, que é tu simplesmente falar fatos, sim, que são verdades, sim, só que tu deixar de mencionar várias outras coisas que também são relevantes àquela pauta, porque, tipo assim, se eu falar sobre isso vai diminuir a força do que eu acabei de falar antes, então melhor nem falar, tá ligado? Então essa é uma forma de manipular, então é por isso que eu me tornei esse ser insuportável que eu sou, entendeu? Justamente porque eu sei que existe manipulação, justamente por eu saber que eu poderia me tornar uma pessoa manipuladora, sendo honesto, sendo sincero, eu pensei, bom, eu tenho as ferramentas, eu tenho os recursos, eu sei como fazer, eu sei como aplicar, por que eu não vou fazer? Porque eu não quero. E por que eu não quero? O único jeito que eu posso impedir eu mesmo de cometer isso é o quê? Me tornar, tentar me expressar o máximo que eu posso, no sentido que, tipo assim, e aí também entra naquele lance de que é óbvio que o meu cérebro também sabe o que eu posso falar, o que eu não posso falar, que lugares que eu posso percorrer, que eu não posso percorrer. Esse tipo de autopreservação todo ser humano tem, sabe? Isso daí faz parte de um bagulho que eu não tenho como desligar. Mas ainda assim, quando eu vou falar sobre os assuntos, eu prefiro fazer o que eu faço aqui, que eu falo bastante, que eu dou bastante fio, sabe? Que eu vou fio pra manga, eu ia falar, não sei se isso faz algum sentido. Pano pra manga, sei lá. Enfim, eu sei que eu faço render bastante, entendeu? Justamente porque daí eu elaboro os pontos, eu digo o que eu acho, e eu digo o que eu não acho, eu digo o que eu concordo, o que eu não concordo, e falando o máximo que eu posso, e sendo honesto, explicando
o máximo que eu posso a meus pontos de vista, a meus posicionamentos. As pessoas que quiserem concordar comigo, elas podem dizer que concordaram comigo sabendo do que eu tô falando, tipo assim, não, eu entendi, ou mesmo que eu não entendi, tipo assim, eu ouvi, entendi, mas não concordei, mas ainda assim achei válido, achei interessante, sabe? As pessoas podem fazer isso de maneira honesta, sincera e sabendo vários pontos. É por isso que o programa fica gordo também, né? Não dá pra dizer que eu não fico trazendo coisas a mais. Eu me repito um pouco, eu enrolo um pouco, mas é justamente porque eu quero solidificar alguns pontos que são os pontos centrais do que eu tô falando. Mas, de modo geral, tem muita coisa que eu também tô falando que, né, se ficou 1h20, 1h30, porque eu falei, caralho. Não teria ficado 1h30 se eu tivesse ficado quieto o tempo inteiro, né? Então, é um negócio assim que eu faço. Bom, aí ninguém pode dizer que eu manipulei ninguém, tá ligado? Ninguém pode me dizer que eu deixei de trazer as coisas. Justamente por isso que os meus programas acabam ficando mais assim. Tipo, no final das contas eu digo, ah, não é nenhum nem outro, porque eu vi os dois lados da história, sabe? Eu não fiquei tipo, ah, não. Se eu fosse falar só de um lado, se eu fosse vender só uma narrativa, claro que encher linguiça por encher linguiça eu conseguiria encher só de um lado. Mas por algum motivo também, essa é outra questão que eu acho que fez eu ser quem eu sou, sabe? Tipo, eu ser essa pessoa curiosa, eu querer buscar justificativas para esclarecer certas dúvidas que eu tenho, fez com que eu obtivesse certas informações que muitas vezes quebravam as minhas teorias, sabe? Invalidavam elas. E daí, regularmente, o que que acontece comigo? Eu acabo me deparando com pessoas que têm visões que, no meu ponto de vista, estão num estado que eu tinha antes de eu ter mais informações, sabe? É o tipo de coisa que quando tu tá vendo alguém reproduzindo um discurso muito igual ou idêntico a algo que tu falava, quando tu sabia menos, que tu te lembra, ah, eu me lembro quando eu falava, quando eu pensava assim, só que daí eu tive acesso a tais informações que mudou meu pensamento, sabe? Fica muito difícil de tu pensar que aquela pessoa tá vindo daquilo, chegando àquela conclusão por outras razões, ainda mais que várias vezes a pessoa, inclusive, já justificou, sabe? Ela já usou os argumentos que tu usava antes. Então, tipo, como tu tá vindo de alguém que teve o teu avanço pessoal, é difícil tu encarar aquilo como, tipo assim, eu vou voltar a pensar como eu já pensei antes, tá ligado? Essa pessoa tá falando exatamente aquilo que eu já pensava antes de eu ter acesso a mais informações, tá ligado? Enfim, então eu fazendo isso daí regularmente, eu fui pegando assim, eu ia me esclarecendo a respeito de várias coisas. Eu não sei o que isso mais tinha a ver com manipulação, né? Mas então, eu falei sobre eu não querer manipular os outros, mas quanto à manipulação que pode acontecer comigo? Bem, eu sabendo que a manipulação existe, a única coisa que eu posso fazer é estar atento, sabe? É estar atento sempre no que as pessoas não me falaram. Porque eu sei o que as pessoas me dizem e eu sei quais são o sentido que as pessoas querem com aquelas coisas que elas estão falando, entendeu? E daí, então, pra ser algo, pra começar também, pra essas coisas que eu tô me referindo à manipulação também tem que ser realmente uma intenção que a pessoa tem, sabe? Tem várias coisas que as pessoas não te revelam, não é por questão de manipulação, mas é porque não é pertinente. Simplesmente assim, sabe? Eu incluso. Não tem por que eu expressar tudo que eu acho, tudo que eu penso, tudo que eu sinto para qualquer pessoa que eu encontre, que senão seria ainda mais insuportável do que eu já sou, entendeu? Mas não, eu não faço isso a qualquer momento com qualquer pessoa. Mas até, tipo assim, coisas que são pertinentes a certas pessoas, sabe? Eu vou dar um exemplo pra você, assim, pra ver como esse lance de manipulação é complexo e até assim, um dilema pessoal e moral que as pessoas lidam. É tipo aquele negócio de expressar sentimentos, sabe? Eu, ao longo da minha vida, uma das coisas que eu era ensinado, sabe? E quando eu digo eu era ensinado, eu quero dizer assim, até sobre, de modo geral, assim, pessoas da sociedade e também, assim, figuras públicas falando sobre algum assunto e também, assim, obras de ficção também, entendeu? Que falavam sobre aquela ideia de que é importante a gente expressar como a gente se sente, falar os sentimentos que a gente tem pelas pessoas, sabe? Expressar nosso amor, nosso carinho, nosso sentimento, falar que tu ama para as pessoas enquanto elas estão vivas, essas frases que a gente escuta, sabe? E durante a minha infância eu achei que isso era, tipo assim, normal e padrão, e eu era uma criança que tentava demonstrar afeto, sabe? E ao longo da vida eu fui descobrindo que nem todo mundo recebia afeto muito bem, né? Isso daí era meio conflitante dentro de mim, mas de modo geral, na minha infância, até eu fechar meus... Eu não sei, cara, meus 11, 12 anos, talvez, eu não tinha sido dissuadido. Mas enquanto cheguei na minha adolescência, eu me lembro que eu já não era mais assim, entendeu? Eu me lembro que pra eu expressar afeto, expressar carinho, eu já era muito mais assim, cauteloso na hora de expressar esse sentimento. E depois, quando eu fiquei ainda mais velho, ainda mais adolescente, chegou até o ponto que eu comecei a sequer querer demonstrar sentimento. E daí, tipo, também é variado, também, tipo assim, eu consegui desenvolver
certas amizades que eu conseguia demonstrar esse afeto, mas foi vínculos que eu criei ao longo dos anos, digamos assim, sabe? Só que também, mesmo dentro dessas relações que eu tinha, tipo assim, pô, eu já tinha amizade com uma pessoa há bastante tempo, daí eu pensava assim, será que tem cabimento eu expressar meu sentimento para aquela pessoa? Ou será que não preciso? Será que é desnecessário? E mais do que isso também, o que tudo isso tem a ver com manipulação é que comecei a ficar sabendo que também uma maneira de manipular os outros é esse negócio de tu falar sobre como tu sente pra ela, sabe? Até um sentimento que quando eu era criança eu interpretava como unicamente positivo, sabe? Tipo assim, eu nunca pensei assim, pô, nunca quando eu era pequeno eu pensei que, eu dizer que amo alguém pode ser algo ruim. Só que depois que eu fiquei mais velho e fiquei sabendo das informações sobre esses assuntos, eu fiquei, entendi. Então, tu dizer pra uma pessoa que tu ama muito ela, que a amizade dela é muito importante pra ti, que ela é muito importante pra ti, que tu não gostaria de perder a companhia dela, seja alguém que tu é apaixonado ou alguém que tu tem um vínculo de amizade, também pode ser uma tática de manipulação, entendeu? Mesmo que tu sinta aquilo lá, mesmo que tu realmente sinta aquilo lá, entendeu? O fato de tu estar falando já é uma maneira, assim, de tu querer... tu tá externalizando aquilo lá, pode ser uma maneira, assim, de tu querer cercear os comportamentos ou sentimentos, ou querer influenciar a maneira que a pessoa vai se sentir sobre ti, entendeu? Manipular aquela pessoa a retribuir o mesmo sentimento, ou se sentir em dívida contigo, ou se sentir em obrigação, sabe? E não que, só pra deixar bem claro, é uma linha muito tênue, é um bagulho muito difícil de saber, sabe? É um bagulho muito difícil de trilhar. Mas por isso que, por eu saber que existiam essas coisas, eu sempre não, mas de um modo geral eu fui me tornando mais assim, conservado com demonstrações de carinho, até porque eu também não quero ser mal interpretado, entendeu? Eu não quero demonstrar carinho pra alguém e a pessoa poder estar interpretando dessa forma, sabe? Tipo assim, pô, a pessoa tá achando desnecessário, ou achando exagerado, ou achando fora de contexto, sabe? Aquela declaração de amor, aquela declaração de carinho. Então é bom tu estar com bastante ciência de para quem tu vai falar isso e quando que tu vai falar isso, sabe? Essa é a questão, assim, dessas coisas de manipulação, sabe? A manipulação sempre existiu na sociedade humana, sabe? Tanto nas relações pessoais, dentro de casa, familiares, entendeu? Independentemente do nível escolar, do nível de informação, essas coisas que eu aprendi, assim, a entender os conceitos e depois tentar compartilhar com os outros, para que eles também entendam e nós tudo conseguir falar do mesmo assunto em pé de igualdade, sabe? É simplesmente como que tanto a gente conseguir identificar esses padrões e compartilhar com os outros, as pessoas começaram a enxergar eles estarem mais conscientes deles, sabe? Mas eles aconteciam, sempre aconteceram, sabe? Aconteceram na história da humanidade desde sempre, em várias maneiras de organização de civilização. O que é bem certo dizer é que, sim, as relações humanas nem sempre são resolvidas de maneira direta, a manipulação é intrínseca à nossa espécie, tanto em organizações menores, como núcleos familiares, grupos, tribos, esse tipo de coisa assim, até depois ao que nós conhecemos como nações, estados, impérios, esse tipo de coisa tudo, né? E daí, que coisa, assim, manipulação sobre mim. Então, eu sendo consciente sobre que existiu isso daí, sabe? E como eu já falei várias outras vezes, sabe? A gente tá vivendo num momento histórico que a manipulação tá mais forte, mais agressiva, com muito mais poder, sabe? De modo geral, fazendo assim uma corrida com os passados do tempo, a manipulação ela tinha muito, primeiro uma limitação realmente, não posso dizer assim, uma limitação de espaço, sabe? De questão assim, que tu só pode manipular as pessoas que tu conseguir afetar, chegar perto daquela pessoa para falar com ela, sabe? É tipo assim, possuir um monopólio da escrita e da leitura, sabe? Tu poder dizer para as pessoas que está escrito em qualquer livro, mas eu vou pegar, por exemplo, assim, a Bíblia, sabe? Tu poder para as pessoas que está escrito na Bíblia e dizer para eles como entender, como sentir também, isso daí é uma coisa que com certeza facilitava uma imensa manipulação das pessoas que tinham esse monopólio da leitura, sabe? Numa sociedade que tinha esse tipo de poder, de relação de poder, assim, e tal. Enfim, conforme daí, durante séculos foi só assim, bem dizer, sabe? A manipulação acontecia muito mais de maneira regional, era só os líderes, como por exemplo assim, líderes monarcas e talvez até pessoas assim da burguesia de modo geral, mas gente que estava acima na pirâmide ali daquela situação, dava uma maneira de manipular, e a manipulação também acontece simplesmente em não falar a verdade, sabe? Literalmente na mentira. A pessoa que tem acesso a certas informações, uma das coisas mais óbvias que acontece é, por exemplo, assim, a pessoa como posso dizer assim, que é detentora do lucro, sabe? Seja o burguês, cara, dono de uma, eu não sei se dá pra chamar de indústria, mas uma espécie de trabalho há séculos atrás, sabe? Talvez até de um milênio atrás,
é o cara que recebia realmente a renda, o dinheiro das vendas, das negociações, e depois ele pagava para as pessoas, entendeu? E daí tem uma versão moderna disso, que é tipo um patrão lidando com um funcionário, no caso, sabe? Uma manipulação básica é tipo assim, o cara que está acima nessa questão, em ter acesso realmente às informações, aos números, e saber quanto que o trabalho da pessoa que está ali abaixo dele vale na prática, e ele tomar uma decisão daí consciente de pagar um valor que não condiz com quanto aquela pessoa vale, entendeu? Só que não tem por que ela falar isso para a pessoa, entendeu? Não tem por que chegar e falar assim, então, a matemática dessa empresa aqui é orquestrada de uma forma que o lucro sempre venha para o lado da empresa, independentemente do que aconteça, sabe? A gente tem que dar um jeito de fazer as coisas dar assim. É assim que a empresa se sustentou, se ergueu, ficou rica, ficou multimilionária, porque a gente tem essa matemática projetada para isso, entendeu? Então essa é uma coisa simples assim, de manipulação desse tipo de negociação, sabe? Quem tem maior acesso a informações, na hora que tá negociando com alguém que não tem as informações, simplesmente não dá as informações para aquela pessoa, sabe? Tipo assim, eu não vou falar, não vou explicar o que eu sei, não vou dizer o que eu entendo, porque daí eu posso ficar por cima e a pessoa não vai conseguir nem entender, sabe? Vai passar completamente por cima do radar dela do que o que tá rolando ali, né? Aí depois isso avançou, chegou a primeira grande revolução foi coisas como jornais, sabe? O jornal começou a primeira grande manipulação em massa, sabe? Aí o que saía no jornal? Quem é que decidia? Quais eram as motivações? Por que as frases que eram escolhidas com aquela intenção? Era realmente tudo espontâneo, todos os artigos colocados no jornal eram feitos de maneira entusiástica, sabe? Tudo que estava escrito ali era simplesmente vindo de um sentimento assim eufórico, não tinha nenhum planejamento, nenhuma distinção, nenhuma escolha de termos, nenhum objetivo. Sim, claro que sim, já vou dar um spoiler, sempre teve, entendeu? Os jornais desde sempre eles tinham algum fundamento, eles tinham algum objetivo, eles estavam representando alguém financiava, alguém dirigia, alguém, enfim, botava em direção a algum lado, sabe? E pode ser que em alguns desses momentos a intenção era boa, sabe? Mas eu não bati a mão no fogo. Então foi aí que começou a primeira grande etapa da manipulação, né? Anos depois, o que chegou? Chegou então rádio, né? Rádio, nova grande etapa de manipulação. O que tu vai vincular no rádio? Com quem tu vai conseguir falar no rádio? Quais escolhas de mensagens? Quais escolhas de músicas? Quais escolhas de artistas? Quais escolhas de pautas? Enfim. Tudo isso daí, um novo grande mecanismo de manipulação que está sendo colocado na sociedade em maneira de alienar também as pessoas, entendeu? Mas eu já falei bastante de alienação, e a alienação pode entrar junto nesse papo o tempo inteiro, entendeu? Vocês entendendo que são as duas coisas, vocês podem entender como elas estão até interligadas nessa história. E daí chegamos à televisão, que também foi uma grandíssima revolução, sabe? Revolução, assim, fantástica. Começou realmente, a gente viu um grande salto no poder de manipulação. O que essas emissoras, só para deixar bem claro também, o que é uma emissora, gente? Emissora, realmente, o objetivo das emissoras era mostrar coisas que representavam os interesses da emissora, entendeu? Tipo assim, era um conglomerado assim, de empresários, sabe? A Globo nunca foi só uma Globo, só a emissora, sabe? A Globo representava não só os artistas que estavam lá, mas tinha muito investidor que representavam marcas, entendeu? Então, tudo que era vinculado na emissora era feito só com uma intenção, era para promover essas marcas. Simples assim, entendeu? O Ibope, a audiência, era uma consequência, tipo, se as duas coisas andavam junto, claro, mas eu quero dizer que o foco de qualquer emissora, estou usando a Globo como exemplo por ser a mais famosa, mas o foco de qualquer emissora é promover as marcas de interesse que estão por trás daquela emissora, assim, sabe? Simples assim, sabe? É o tipo, qualquer outra coisa que as pessoas vêm vender como é compromisso com a população, mano, isso é tudo balela, tudo demagogia, sabe? Tudo manipulação. Sempre que uma emissora vem com esse tipo de declaração, dizendo que faz aquilo lá pelo bem do povo, pelo bem do país, pelo bem do Brasil, não, caralho. As emissoras surgiram mundialmente por essa intenção, sabe? Os caras que de um dia descobriram, olha só, a gente pode fazer um negócio de transmitir, sabe, programação para as pessoas, a gente pode veicular notícias. Imagina isso, gente. Imagina que o poder que a emissora tem com ela escolhendo o que vai ser noticiado, o que vai ser pauta, o que vai ser discutido, quais pautas o povo brasileiro vai ser informado nacionalmente, entendeu? Imagina o poder que as emissoras possuíam. Era uma maneira muito forte, uma mudança muito grande de paradigma no poder da influência. E o que aconteceu também é que muita gente não sabia o quão longe essas emissoras iam chegar, sabe? As empresas mundialmente se tornaram muito famosas, mas, tipo, a Globo em específico, quem quiser pesquisar coisas a respeito, vocês vão ver que
O que não falta é reportagem falando sobre o poder da Globo aqui no nosso país, no sentido assim de que ela sempre foi realmente um monopólio, uma oligarquia, sabe, muito grande, muito forte, que praticamente não tem competição, sabe? Tipo, assim como nós brasileiros comentamos de várias coisas absurdas que a gente vê acontecendo lá fora, a gente fica que horrorizado, que estranho que as pessoas vivam lá e aceitem uma coisa dessas. Tem muita coisa desse tipo que acontece aqui no Brasil também, e o monopólio que a Globo foi, é que hoje em dia a gente já passou por uma transição, sabe? Mas se vocês verem reportagens assim de 2010, assim, nessa época e tal, e pra trás também e tal, sempre tinha coisa falando sobre como a Globo era, tipo, não tinha comparação, sabe? Literalmente, as empresas por trás da Globo escolhiam as coisas que iam dar certo no país, assim, em sua maioria, sabe? Não que não houvesse exceções, não que não houvesse, tipo, esse sucesso em outras emissoras e tudo mais, mas eu quero dizer que a Globo era muito mais do que só o que aparecia na Rede Globo, entendeu? A Globo tava por trás de muita revista, de muita marca, enfim, de muita coisa, sabe? De muito produto. A Globo tinha um poder, um poder de decisão do cinema e tudo mais, que simplesmente o resto do mundo ficava chocado, tipo assim, caralho, é impressionante o quanto que uma emissora detém o monopólio da distribuição de informação num país tão grande quanto o Brasil, sabe? Todas as outras emissoras, todos os outros veículos de comunicação, sabe? Porque a Globo tem aquele sistema dela ser parceira, dela ter as emissoras locais, enfim, no final das contas a Globo, ela tá no país inteiro, em todas as cidades, pelo menos as capitais, sabe? E os jornais da região acabam indo parar dentro das emissoras que fazem parte da Globo também, então, no final das contas, a Globo ela é dona de todos os regionais, entendeu? Não de todos, mas em grande maioria, vocês entenderam o ponto do fio da meada, né? E é claro que isso vem enfraquecendo ao longo do tempo, porque chegou o quê? Desde os anos 2000, tipo, foi antes dos anos 2000, sabe? Mas os anos 2000 foi o grande boom, assim, da revolução que foi a internet, sabe? A www, World Wide Web, entendeu? Aí chegou uma nova questão, assim, um novo mundo, assim, de aventuras e de manipulação. E assim como na música do Pokémon, aí na internet também o perigo é bem maior, sabe? É bem maior, é muito mais, assim... é um poder de entrada fenomenal que nenhuma outra mídia podia sonhar em ter, sabe? O jornal já pensava assim, caralho, a gente pode ser entregue na mão das pessoas, as pessoas leem nossas palavras e eles acreditam no que a gente falou. O jornal já era assim, aí o rádio já foi um novo salto, caralho, a gente pode ficar um tempão transmitindo programas e ficar falando nossa voz e comentando as pautas que a gente quer que as pessoas ouçam, né? E daí chegou a televisão que fosse, caralho, agora a gente pode transmitir programação. Em determinado momento chegou até ser 24 horas por dia, que o bota dos filmes e os programas e os nossos atores e as nossas atrizes, e a gente faz programas que promovem nossos próprios atores e atrizes, entendeu? A gente faz tudo e a gente faz todos os nossos membros da nossa empresa virar uma marca, porque nós inteiros somos uma marca e sabe? Era isso que eles planejavam. Só que ele chegou à internet, cara. Na internet simplesmente se tornou aquilo que a gente sabe que é, sabe? É outra coisa. Simplesmente as pessoas têm agora um apetrecho adjunto, entendeu? Que vincula ela com tantas coisas, desde comunicação, sabe? É simplesmente impossível imaginar o mundo, como é que teria sido, como teria sido a evolução da sociedade sem a comunicação virtual, sabe? Mas daí eu tenho que pegar e falar só sobre comunicação virtual em outra pauta, porque agora já tá meio tarde para eu comentar esse assunto aqui agora no meio de tantas outras coisas, então eu vou deixar isso para outro momento, né? Mas todo o lance de comunicação virtual e até o lance de notícia, fato de que agora essa é uma coisa assim que diminui o potencial de manipulação, não é que diminui, mas a manipulação ela também tem que se tornar mais sofisticada, porque coisas assim serão vinculadas por todas as mídias, sabe? O monopólio desse tipo de informação é muito difícil de manter, tu tem que ser realmente assim, um país muito ditatorial, muito arbitrário, com uma mão muito de ferro. Caso contrário, a chance de que as coisas vão acontecer e elas não serão reportadas muito mais rápido do que elas eram no passado, sabe, praticamente não existem, né? Mas ainda assim, então a manipulação chegou também a outro nível, porque agora, né, tem todas essas coisas assim de feed, entendeu? De timeline, deles escolherem o que vai aparecer na sua coisa, tanto questão assim de anúncios, até várias outras coisas, sabe? O próprio YouTube, que eu adoro o YouTube, mas o YouTube tem as pessoas que gostam só de utilizar aquele negócio de em alta, sabe? Fico só consumindo aquilo que o YouTube diz pra eles ver, e aquilo lá é baseado em quê? Em engajamento, em dinheiro, todas essas organizações que binárias, entendeu? Assim, de questão assim,
binário no sentido de números mesmo, sabe? Algorítmico, sabe? Todas essas organizações eu já falei várias e várias vezes em vários programas diferentes que eu não considero que são boas para as pessoas, sabe? Realmente acho que esses programas todos são programados, assim, programas são programados para fazer com que as pessoas gastem mais tempo do que elas precisem e ficam retroalimentando sentimentos ruins. E alguns desses programas são altamente alienadores. O TikTok, por exemplo, ele te vicia naquilo que ele rapidamente reconhece que é aquilo que tu quer, sabe? E ele reprograma o cérebro pra gente, tipo, sempre teve aquela noção básica de que tudo que tu faz repetitivamente acaba saindo a graça. Tipo, analogia simples para quem joga jogos, você sabe quando tu começa a jogar um jogo e tu tá se sentindo muito faceiro jogando aquele jogo, e a tendência é que tu sabe que aquilo lá vai diminuindo, até que tem um dia que tu nem vai mais abrir para jogar o jogo, sabe? É basicamente o que funciona para várias questões. A gente tem tudo que a gente faz repetitivamente vai diminuindo assim, tipo, não tá dando aquela mesma satisfação que tava dando antes. Só que agora esses aplicativos, eles basicamente conseguiram reprogramar o cérebro de um pessoal aí que eles ficam consumindo a mesma coisa diariamente, de vez em quando durante horas a fio e de maneira muito curta, e eles sempre querem mais do mesmo incessantemente, sabe? Então eu me foquei nesse momento na questão do TikTok, mas essa ideia de querer te manter preso no aplicativo, sabe? É um negócio que tá em todos eles, entendeu? Desde o Facebook, com aquele negócio de quando eles inventaram essa timeline, você se lembra que antes não existia isso, entendeu? Basicamente, quando tu usava... Eu me lembro do Orkut, mas deve ter outras redes sociais também devia ser isso. Que se tu quisesse descobrir as coisas, tu tinha que ir atrás, tinha que pesquisar. Era mais esforço. Agora não, foi o Facebook, eu não sei se foi o Facebook que inventou, mas foi o Google que normalizou, trouxe para o ocidente esse negócio de timeline, que é para as pessoas ficar só deslizando para baixo, atualiza, desliza para baixo, atualiza, sabe? Colocou isso no Twitter, colocou no Instagram, colocou no Facebook, todos esses mecanismos de fazer as pessoas ficar presas, fazendo absolutamente nada. O sistema de reações também, sistema de likes, sistema de engajamento, enfim, bagulho de anúncio. Então, isso daí eu tenho que falar essas coisas bem específicas que pode parecer meio batido, meio repetitivo, mas é para continuar e ainda não mudou absolutamente nada do que era ano passado, gente, nessa questão, entendeu? Utilizem as redes sociais, utilizem a internet com muita sabedoria. Saibam que sua maioria do que está acontecendo ali é manipulação, entendeu? É coisas que vão te instalar sentimentos ruins, sensação ruim, a fazer tu se sentir mal, a fazer tu pensar bobagem sobre os outros, sobre a sociedade, sobre ti. São recortes bobos, sem muita importância na realidade, sabe? E que tá programando as pessoas que habitam aquele lugar a agir e a normalizar todas essas coisas ruins. Então saiba que utilizar as redes sociais exige que tu tenha um distanciamento emocional muito grande, que tu sabe que ele é projetado para esse sentimento de vazio mesmo, sabe? É o resultado que aquilo ali é projetado para dar para as pessoas. As pessoas ficam presas sem saber por que elas estão indo naquele limbo, naquele loop, e aquela velha história de ficar de um aplicativo para o outro, sabe? Eu sei bem como é que eram essas coisas, porque eu já passei por várias etapas assim, de maturação nessa questão, mas de tanto ouvir essas coisas e aprender, eu entendi, sabe? Eu praticamente uso redes sociais assim para divulgação mesmo, né? Mas, enfim, é um negócio que tu vai vendo que conforme tu vai vendo um monte de gente falando incessantemente e tu vai dedicando o mínimo de esforço teu pra ver se é verdade, tu conclui que realmente não tem nada de muito bom ali, sabe? E até o lado que tu pode tirar de positivo da internet tem que ter sabedoria, sabe? Realmente acho que tem muita coisa que é extremamente incrível que a internet proporcionou, sabe? Mas esse programa aqui era sobre manipulação, entendeu? Então, quando se fala de internet não dá pra falar de manipulação, isso que me foquei nesse lado assim e tal, sabe? Outras coisas também a internet com certeza contribui para essa pauta, sabe? Ah, mas eu me lembrei assim de um bom exemplo de como assim aquele negócio de omitir é uma boa tática de manipulação, né? Primeiro vamos desconstruir essa ideia como um todo, sabe? Como eu tinha comentado, como é que eu tento me defender do bagulho sobre a ideia de ser manipulado sobre as pessoas, geralmente, quando eu tô ouvindo qualquer discurso de qualquer pessoa sendo falado por qualquer pessoa, eu não valido automaticamente o discurso dela. Eu pego aquilo lá como referência e, através da informação daquilo lá que tá sendo dito, eu procuro afirmações contrárias, tá ligado? Em primeiro lugar, tem que ser dito algo que eu nunca ouvi, porque geralmente, várias das vezes que tu tá ouvindo alguma coisa, se tu for parar pra pensar, tu já ouviu aquela parada lá, sabe? É muito difícil a gente ouvir algo inédito, sabe? É realmente
Pra mim acontece ocasionalmente, quando acontece realmente é um negócio que eu tenho que parar e pensar muito sobre aquilo, e geralmente eu penso assim, bom, mesmo que isso que eu tenha ouvido pareça ter sido interessante, eu vou me acalmar um pouco, porque é um negócio novo aqui que eu tô pensando pra ver o que vai acontecer daqui 1 ou 2 semanas refletindo, sabe? Porque dificilmente é algo que tu tá ouvindo pela primeira vez, tu vai conseguir digerir, absorver e ter uma opinião bem formada no primeiro momento, sabe? Isso é quase impossível, vai demorar um tempo até tu conseguir realmente pensar, sabe? Até porque no final das contas, raciocínio, entendeu? Não é uma competição, sabe? Não é uma disputa. Não é tipo assim, quem pensa primeiro, quem pensa melhor. Mas é um negócio que as pessoas pensam, entendeu? E conforme tu vai pensando, tu vai refletindo, tu vai deduzindo alguma coisa e tu vai poder falar uma resposta assim mais bem avaliado sobre aquilo. Mas geralmente não é um bagulho novo. Geralmente o que tu tá vendo é um negócio que tu vai pegar aquela informação e vai pensar com todos os outros exemplos que tu já tem. Por isso que eu falei que é bom ser uma pessoa variada, tu vai ter que ser uma pessoa repleta, uma pessoa que tem mais e não menos, entendeu? Porque daí diminui a chance de ser manipulado, porque quando vem ouvindo uma afirmação, ela vai bater em conflito com o teu banco de dados. E ela vai se enquadrar em alguma das coisas. Ou essa informação é verdadeira, é fato, é um negócio que eu já vi bastante exemplo, eu concordo com isso daí, faz sentido, então tudo bem, é uma verdade. Ou não, isso daí não é uma verdade, é uma mentira, sabe? E do jeito que a pessoa tá falando, tu pode saber se é uma mentira até bem intencionada ou mal intencionada, sabe? É aquela. É até a maneira de posicionar também, assim. Vou dar um exemplo assim específico, sabe? Vamos falar sobre arte, que é um negócio totalmente subjetivo, no sentido que, tipo assim, se o filme é bom, se o filme é ruim, uma música é boa, uma música é ruim. Já falei com todas as letras algumas vezes nos programas que eu falo sobre essas coisas, deixo bem claro que essas coisas são subjetivas, sabe? Não existe como medir, sabe? Eu até não sou a favor de prêmios nem nada desse tipo. Pra mim é um bagulho assim que não faz sentido tu vender arte como qualquer tipo de competição, porque simplesmente não é, sabe? Os filmes não estão concorrendo um contra o outro, músicos não concorrem um contra o outro, nenhuma manifestação artística é uma competição, simplesmente porque é subjetivo, realmente varia do indivíduo que está recebendo aquela arte, que vai avaliar o que ela sente, e não é um negócio que pode ser definido por uma academia, por um grupo de pessoas dizer que música que é boa, sabe? Por isso que desde adolescente eu sempre virei olho para listas, entendeu? Não é o tipo de coisa que assim, sabe? Os 500 maiores nomes do rock, sabe? Eu nunca vi uma lista desses e dei a menor credibilidade, porque, tipo assim, na minha cabeça sempre assim, porra, como assim? Quem é tu pra dizer que é o maior, o menor, sabe? É um bagulho que pra mim nunca teve cabimento. E por que eu quis definir a subjetividade da arte? É porque daí isso dá um bom exemplo assim, de uma forma de uma comunicação que para mim é menos ou mais manipuladora quando a gente vai falar sobre artistas, sobre música, sobre filmes, e eles falam assim como o melhor, sabe? O maior de todos os tempos. Tipo assim, se eu tô falando com uma pessoa e eu vejo que ela fala assim, fulano é o maior músico, em vez dela falar assim que esse é meu artista favorito, pra mim isso já gera uma diferença grande naquilo lá. Eu já vou, naturalmente, eu vou confrontar aquela pessoa por aquilo. Como assim? O que tu quer dizer com o maior músico? Porque se tu tá dizendo que é o maior músico, eu preciso fazer assim, eu vou ter que refletir sobre muitas coisas pra concordar ou não contigo com essa afirmação. Agora, se tu simplesmente fala pra mim, tal artista é meu artista favorito, tal filme é o meu filme favorito, eu já consigo ver que tem o quê? Pelo menos uma honestidade maior no que está sendo dito, não está sendo vendido como o maior, o melhor, está sendo vendido como o meu favorito. Tipo, tu é absoluto na hora de que tu diz as coisas que são as tuas favoritas, sabe? Tu tem o poder de dizer isso, então pra mim é muito mais fácil, entendeu? E esse tipo de comunicação que tu vê a diferença clara quando pessoas, tem gente que adora colocar uma carga no que elas gostam e no que elas dizem, querendo colocar uma carga que, tipo assim, automaticamente aquilo lá é soberano e absoluto, sabe? Essa pessoa não gosta de colocar os posicionamentos dele, colocar os pensamentos dele como uma opção, como uma possibilidade, como algo que tem uma chance de ser assim. Essa pessoa gosta de falar daquele assunto como se a única forma de ver, a única forma de enxergar, a única forma de pensar fosse daquele jeito ali que está sendo dito, sabe? Então, esse tipo de coisa também que tu vê quando alguém tá querendo fazer um discurso manipulador, sabe? Ela vai com essas afirmações porque ela entende também o seguinte, se o ouvinte dele, sabe? A pessoa que tá recebendo aquele discurso, aquela fala, se ela não tem um ponto de referência, não tem uma base para contra-argumentar contra aquilo, e a pessoa que tá falando com aquela famosa, assim, que eu posso dizer, a assertividade que eu já falei, entendeu? É o tipo de coisa, por que acontece tanto? Por que a gente vê tanto, assim, figuras que falam meias verdades ou que têm o conhecimento nem tão aprofundado daquilo que eles estão fazendo, de conta que eles têm conseguindo dar certo em várias vezes, em vários lugares, em vários espaços, e tu vê que as pessoas, assim, de modo geral, o grande público comenta como se aquela pessoa tivesse o conhecimento absoluto sobre aquelas questões, e tu vê que, tipo assim, cara, não, ela só usou termos, assim,
assertivos, termos até soberbos, entendeu? Quis fazer de conta que ali que uma coisa complicada e complexa era simples, simplificou, mas também assim fez questão de ocultar várias outras coisas importantes e sérias e relevantes para aquela pauta, sabe? Simplesmente porque ou ele não achou que as pessoas não entenderiam, mas ele acha que costuma ser isso. Eu acho que costuma ser mais essa questão de manipulação, entendeu? Então tu consegue ver como que quando uma pessoa está falando sobre um assunto, porque claro que também tem outra opção, a opção da pessoa não saber aquelas informações. Assim como eu, várias das coisas que eu falo aqui em vários dos meus programas, eu posso ter, em primeiro lugar, cometido um erro porque eu não sabia exatamente o que eu estava falando, ou, em segundo lugar, eu realmente não sabia uma informação extra mais importante que muda por completo, que, tipo assim, quebra por completo meu raciocínio e meu argumento. Também pode ter esse erro legítimo. Ou se não, a outra opção é, eu sei que isso faz parte do assunto, eu sei que isso faz parte do tema, mas eu também escolho não mencionar, né? Mas eu sempre tento fazer várias, assim, responder alguns argumentos básicos que eu ouço do outro lado dos assuntos e tudo mais. Eu sempre tento fazer esse negócio daí, e por isso que o programa acaba ficando longo, sabe? Porque a minha mentalidade sempre é assim, bom, sempre há mais o que ser dito, sempre há mais o que incluir, não excluir, sabe? Eu não vou excluir coisas que eu sei que acontecem, exemplos reais. Enfim, eu já tô aqui há mais de um ano deixando claro para vocês que essas coisas como manipulação existem, sabe? E assim como eu falei lá no final do programa Sem Contexto número 7, eu acho que foi que eu estava me referindo aqui, em alguns momentos desse programa, o de hoje, no caso, eu falei que, para mim, a única coisa... A gente chegou num ponto do mundo com esse lance de civilização que a única coisa que tu pode fazer, sabe, em qualquer momento, em qualquer situação, é simplesmente escolher se tu quer ser uma influência positiva e negativa, sabe? E tanto na hora de falar a verdade, tanto na hora de ser sincero, honesto, sabe? De vez em quando tem certas verdades que tu não precisa falar em certos momentos, sabe? Não porque vai te preservar a ti, mas porque pode até preservar os outros. Essa é outra verdade das relações humanas, sabe? Nem sempre tu escancarar um fato, tu fazer... Tipo, tu... Como é que é mesmo aquela coisa que estabelecer um fato é importante em certos momentos. Às vezes, quando algum fato, mesmo sendo fato, não tem por que ser dito ali naquela situação. Pode ser simplesmente frio, pode ser simplesmente crueldade, sabe? Então, nas relações humanas existem todas essas coisas assim, muito complexas, sempre existiram dentro das organizações sociais, entendeu? Os líderes sempre tinham maior acesso à informação e eles escolhiam ocultar e revelar no momento que era importante, que era pertinente, digamos assim. Então, estejam sempre atentos para esse tipo de coisa, sabe? Muitas vezes as pessoas querem te manipular, sim, sabe? Para um lado bom, para um lado ruim. Então, a única coisa que eu tento realmente fazer com isso que eu faço aqui, com essa minha capacidade de articular, de elaborar um raciocínio, de compartilhar também um pensamento, eu decidi há muito tempo atrás que, bom, eu vou tentar sempre então, influenciar coisas boas, influenciar coisas positivas, sabe? Se eu não tenho como controlar isso, tipo, se eu não tenho como controlar essa minha vontade, praticamente uma necessidade de buscar ouvir, de buscar aprender e depois tentar reestruturar, colocar para fora, com as minhas palavras, com os meus termos, para as pessoas que estão perto de mim, ou aqui no caso desse programa, para quem se tornou minha audiência, sabe? Então podem ter certeza, cara, que se não de uma maneira manipulatória, mas uma influência direta e clara, eu realmente quero influenciar as pessoas a serem mais, a buscarem mais, sabe? A serem mais autênticos, e para isso tem que estar ligado que sim, existe manipulação sim, e tu sempre tem que te perguntar por que as pessoas que estão falando contigo estão deixando de falar certas coisas, sabe? De vez em quando, mais importante do que mais importante do que o que realmente foi dito é o que deixou de ser falado, sabe? E isso daí é uma das coisas mais, assim, importantes para esse negócio de manipulação. Então, sim, talvez eu também, mesmo eu tendo noção de todas essas coisas que eu falei aqui, eu ainda seja manipulado, mas eu confesso que eu acredito que tem que ser uma manipulação mais sofisticada, sabe? Não só em primeiro lugar, porque eu sou o tipo de pessoa que, tipo, para começar, assim, para passar certas ideias contrárias àquilo que eu acredito, sabe? Não se esqueça que eu já fiz essa distinção da influência, sabe? É o que eu deixei bem claro aqui, que o que difere o meu discurso para ser um discurso manipulatório é que eu tento ser bem honesto, bem explícito. Claro que se eu estou ocultando certas coisas, não tem como vocês saber, eu estou dentro do próprio jogo da manipulação, sabe? É aquela velha coisa, bom, por que o Renan não está falando algo que ele deveria ou que ele poderia, sabe? Aí sempre vai ficar assim, a critério de quem tá, do ouvinte ter essa opção, sabe? Mas agora, eu já deixei bem claro as minhas influências, deixo bem claro as coisas que eu tô criticando e por que eu tô criticando, sabe? Eu nunca deixo assim, subentendido, sabe? Eu sempre dou nomes aos bois, sabe? Eu boto os pingos nos is, porque daí a influência fica direta. Se a pessoa quiser concordar comigo, abraçar o que eu tô falando, ela vai ter
direito de ouvir ali exatamente os porquês, sabe? Eu não tô manipulando uma ideologia, uma mensagem, eu tô falando claramente, entendeu? Isso daí acontece para vários assuntos, para vários pontos. E também porque eu acho que é um negócio assim que, aí falando, mudando completamente do tema da água pro vinho, sabe? Mas para fazer, sei lá, um encerramento meio louco aqui, sabe? É um negócio que eu penso bastante, assim. De modo geral, uma das coisas que para mim prejudicam qualquer comunicador é quando eles ficam muito assim naquela pauta assim, relativista, sabe? São pessoas que basicamente não têm opiniões sobre quase nada, sabe? Isso daí pra mim é o que me entendia em qualquer comunicador. Quando tu vê que essa pessoa, ou ela não tem discurso sobre nenhum assunto, tipo assim, nenhuma pauta, o que tu acha sobre essa pauta? A pessoa não tem opinião sobre porra nenhuma, ou ela simplesmente reproduz um discurso que tu vê que, tipo assim, porra, é a versão mais base, mais rasa, mais simples, mais bem aceita do que é dito sobre esse tema. Porque pra mim essa é outra coisa que faz parte da vida, assim como existe esse dualismo, entendeu? Assim como tem várias das coisas que eu falo que eu acredito e que eu tento explicar por que para as pessoas eu acredito que as coisas funcionam assim e entender que as coisas funcionam assim vai te trazer benefícios a médio, curto e longo prazo, sabe? Uma das coisas que eu acredito também que funciona na vida, assim como algumas das várias outras coisas que eu falei aqui nesse programa, como o lance de dualismo e manipulação, ou dualidade, nem sei como é que eu tinha me referido, mas foda-se. Né? Mas a outra coisa que eu acredito também é que não tomar partido é perda de tempo. E aí eu vou ser bem claro também, bem específico. Eu não estou falando de partido político, eu nem estou falando de coisas como esquerda ou direita, mas eu quero dizer que nós temos nossas opiniões, nossos gostos, nossas concepções. Assim como eu dentro de mim tem assuntos, tem temas que quando eu ouço, quando eu sou informado, eu me sinto motivado a pensar de um jeito ou de outro e busco razões para acreditar daquela maneira e crenças e convicções, eu sei que as pessoas são assim para várias outras coisas, entendeu? Cada ser humano vai ter seus assuntos. Tipo, nós não somos iguais, nós não somos idênticos, nós não pensamos da mesma forma. Então eu acredito que a pessoa não tomar partido sobre as coisas, ela simplesmente está perdendo de usar a influência que ela tem, que pode ser pequena, média ou grande, entendeu? Pode ser pequena num cenário e grande em outro, enfim. Mas nós temos influência. Quando eu digo influência, não é nem influência assim oculta, entendeu? Não é nem a manipulação, é influência real. Tu pode abrir a tua boca, falar as coisas que tu acha, agir também, mostrar as coisas que tu pensa através de atitudes, enfim. Tu pode se posicionar, tu pode influenciar, tu pode, enfim, fazer com que as coisas vão para um lado ou para o outro. Só que se tu sempre escolher o caminho de não se impor, e no sentido de não se impor não é xingar, ofender os outros, mas é tipo assim, porra, eu sei que, tipo, até numa conversa simples, sabe? As pessoas falam um negócio e tu sabe que, bom, não é assim que eu penso, mas eu vou ficar quieto, sabe? Sempre escolher esse caminho daí, sabe? E tu normalizar isso que ao longo da vida tu pensou assim, bom, eu sempre vi que quando as pessoas abrem boca para discordar, acaba se tornando uma discussão e isso daí não é bom, não é legal. Enfim, simplesmente tu tá pegando, pra mim tu tá desperdiçando. Aí, mais uma vez, só para deixar bem claro que é a minha maneira de interpretar o jeito que o mundo funciona e a realidade funciona, mas tu tá desperdiçando a tua passagem na Terra, sabe? É simples assim. Nós estamos aqui, a gente não tá aqui para ser bom ou ruim. Eu não penso assim, pelo menos não é assim que eu enxergo dentro de mim, sabe? Não é assim que eu enxergo essas concepções. Eu não acredito que eu estou do lado certo de debate moral ou ético nenhum, sabe? Mas o que eu acredito é que se eu me sinto motivado a pensar de uma forma e quem é que vai falar as coisas que eu penso? Quem é que vai defender os pontos que eu acredito? Quem é que vai usar os meus argumentos e minhas justificativas se não eu, sabe? Quem é que vai fazer esse trabalho por mim se não eu mesmo, sabe? E daí eu sempre quis viver dando voz para isso, sabe? Eu sempre pensei que isso de alguma maneira tinha algum significado e isso tem tudo a ver com o meu, digamos, com o meu trabalho, com a minha função de comunicador que eu me predispus para estar aqui nesse momento, entendeu? Então, para mim, esse é o recado que eu dou para todo mundo que tá me ouvindo aqui, sabe? Que até o final desse programa, e pessoas errando tanta abobrinha que eu falei, esse é o conselho que eu dou para vocês. Tipo assim, se tu sabe que tu tem opinião sobre as coisas, defende elas, mas defende elas de maneira inteligente, sabe? Valida elas, pensa, por que isso me incomoda, não me incomoda, por que eu gosto disso, por que eu não gosto daquilo, sabe? Se informa sobre aquele assunto, se intera sobre aquele assunto, sabe? E eu sei que falando isso eu posso até motivar as pessoas a perseguir coisas que eu não concordo, mas é que tá, o meu trabalho aqui também não é esse, entendeu? O meu trabalho aqui é simplesmente dizer que, olha, é assim que eu acho que as coisas são, entendeu? Eu acho que aqui no mundo a gente tem que fazer o melhor possível para ser quem a gente realmente é de verdade, sabe? É isso que, no final das contas, quando tu estiver morrendo, quando tu estiver desencarnando, vai fazer com que tu tenha, tipo,
a tua jornada realmente teve significado, entendeu? E daí vai ficar com uma vibe meio espiritual. Daí até deixa um gancho, talvez, assim, porque esse daí talvez seja um dos meus raciocínios, assim, que vão contra... É uma das poucas coisas que eu posso dizer que faz parte da minha doutrina de vida, digamos assim, sabe? Que difere de várias linhas que eu posso até me assemelhar em vários pontos, até com o espiritismo, entendeu? Mas recentemente estava vindo um cara falando sobre esses assuntos, entendeu? Assuntos espíritas, e eu consegui enxergar alguns pontos de convergência que eu tenho com o espiritismo, que eu sei que tem alguns dos meus fundamentos têm muito a ver com isso, mas eu também vi pontos de divergência que eu tenho com a linha branca, sabe? E daí a linha branca de modo geral, não só a espírita, mas a linha branca de modo geral, para quem não tá ligado com esses termos, é aquela versão mais assim, século XXI, ou até XX, talvez, da espiritualidade, sabe? É simplesmente a versão mais assim, até que os cristãos abraçaram naquele negócio do amor, todo mundo é amor, todo mundo é carinho, entendeu? Mas eu já deixei bem claro ao longo desses 120 e poucos programas que eu gravei, que eu não acho que as coisas são tão simples assim, entendeu? Eu não acho que nenhum de nós foi colocado aqui na Terra para fazer só o bem, tipo assim, o tempo inteiro. E para deixar bem claro, eu não estou dizendo tudo isso que eu estou falando aqui não é de maneira nenhuma legitimar atitudes erradas, até porque quem ouviu todos os meus programas deve se lembrar que várias vezes eu condenei real atitudes ruins. Só que o ponto é o seguinte: isso não me coloca acima dessas coisas, entendeu? Isso não quer dizer que eu nunca fiz coisas erradas e que eu não faça coisas erradas e que eu não vou voltar a fazer. Eu vou. E quando eu errar, eu vou pagar caro pelas coisas que eu cometi de erro, entendeu? Só que agora, eu também sei que as pessoas, se a gente comete erros, se a gente discute sobre os erros, é porque eles fazem parte da existência, sabe? Então, eu acredito que, tipo, é um número muito pequeno de pessoas que vai passar por esse planeta Terra aqui sem, em alguns momentos, agir de maneira errada, e quando eu digo errada, nem é pela lei dos homens e nem é pela lei judaico-cristã, mas eu tô falando assim, errado pela minha concepção de divino, entendeu? Assim como eu erro também, entendeu? Assim como, mesmo eu tendo essas convicções reais, essas crenças fortes, e não tá falando da boca pra fora, sabe? Não tá tipo assim, eu vou falar esse assunto porque eu acho legal. Não, eu tô falando sobre essas coisas porque realmente tô compartilhando uma coisa íntima minha, pessoal, mas que eu levo a sério. Mas mesmo eu acreditando nessas coisas, tem várias vezes que eu ajo de uma maneira comigo mesmo ou com os outros que eu acho que não é legal, sabe? Eu acho que, tipo assim, pô, mesmo eu acreditando que eu não devia ter feito tal coisa, eu ainda fiz errado, eu ainda fiz uma coisa que eu considero escrota, sabe? Condenável, para sendo bem específico, entendeu? E ao mesmo tempo também, eu vou dizer para vocês daí só só para compartilhar também, que eu vou dizer que eu já me enxergo faz bastante tempo que eu sou uma pessoa assim que eu acho que a pessoa que eu mais castigo e puno talvez seja eu mesmo, sabe? No sentido que várias vezes eu deixo de fazer as coisas que eu deveria e eu me sinto mal por não ter feito as coisas que eu deveria. E também outra coisa que acontece também, que já faz muito tempo. Eu sempre fui aquela pessoa, e quando eu falo isso, eu sei que algumas pessoas vão se identificar comigo, porque eu não sou a única pessoa no mundo assim, mas também sei que nós não somos todos, mas eu sou daquelas pessoas que, pra mim, sempre foi muito mais fácil digerir um erro que cometeram comigo do que um erro que eu cometi com os outros, sabe? Eu sempre consegui. Tipo, e não que seja bom, só pra deixar bem claro, não é bom. É muito ruim engolir sapo, sabe? Eu odeio, mas ao mesmo tempo, quase todas as vezes que eu deixei de engolir um sapo, eu acabei fazendo alguma coisa que me fazia me sentir ainda pior por não ter engolido aquele sapo, entendeu? Então, sei lá, meio que eu me acostumei com essa função, me acostumei com essa posição, mas infelizmente eu sou dessas pessoas, sabe? Tem gente que pode pegar e reagir de uma maneira impulsiva e a cabeça dela justificar e pra ela tá tudo bem. E mais uma vez, só pra deixar bem claro, eu não acho que as pessoas estão certas ou erradas em ser assim, entendeu? Assim como eu não tô certo ou errado em ser assim. Mas é que tá, eu sou assim, entendeu? E isso tem tudo a ver com o que eu falei até agora nesse programa, desde que eu falei do Sem Contexto, antes de ser o Sem Contexto piloto, né? Sobre aquele lance de autenticidade. Eu acho que nós, enquanto seres vivos, nós temos que ser honestos com aquilo que nós somos. Aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, sabe? E daí o máximo que a gente pode fazer é realmente influenciar o nosso campo de alcance em direção às coisas que nós queremos perpetuar aqui, sabe? Queremos propagar, queremos estimular, porque no final das contas eu acho que isso também faz parte da nossa jornada, sabe? Eu acho que a gente foi colocado aqui na Terra para fazer coisas variadas, de vez em quando, e até as coisas que tu fizer que não são ideais, que não são adequadas, indo para aquela filosofia assim,
Pô, daí eu ia acabar entrando em gama de destino, não sei se eu quero entrar nesse assunto aqui agora. Eu acho que eu nunca falei especificamente sobre destino, também curioso, né? Talvez eu tenha que fazer um programa sobre destino. Mas, né, mas eu quero dizer que, tipo assim, é aquela minha noção básica que eu já expressei em alguns outros programas também. Se a nossa existência é tão conturbada, é tão perturbada, existe tanta coisa variada, tipo assim, de natureza variada e com resultado variado que faz as pessoas se sentir variado dentro de si, sabe? A gente cria tantos sentimentos horríveis, tantos sentimentos bons, sabe? O ser humano aqui dentro de nós, a gente tem potencialidade para alcançar tanta grandeza boa e ruim, maligna e benigna, digamos assim, sabe? O ser humano pode ser grandioso, o ser humano pode ser muito, muito assim, o contrário de grandioso, sabe? É um bagulho realmente assim, apelando para termos assim, vil, sabe? É um negócio assim que tu pode pensar, nossa, isso é o contrário de uma atitude boa, uma atitude terrível, sabe? Então, a gente tem esse potencial aqui e foi uma mistura dessas duas coisas, entendeu? Por mais trágico que isso soe, por mais horroroso que isso soe, mas é que a gente não chegou até aqui fazendo só uma das duas coisas, entendeu? A gente não chegou até aqui fazendo só o bem e só o mal. A gente não chegou até aqui, entendeu? Então, talvez num futuro mais aquém da nossa existência, o mundo seja mais parecido com essa linha branca, sabe? Algumas coisas que o espiritismo fala, algumas coisas que até essa versão pós-moderna do cristianismo pregue. Mas eu sei que no mundo real não é assim que acontece, entendeu? Então eu acho que a gente precisa primeiro viver a realidade aqui do agora, entender essas coisas assim, que o ser humano é um ser humano passivo de erro, de mudança, de reestruturação e tudo mais, sabe? Que é o que a gente está vivendo, é o que a gente viu acontecer, o que acontecia, que vai continuar acontecendo, eu não vou dizer que para sempre, mas durante um bastante tempo, entendeu? Daí é através dessas coisas daí que eu gosto de estruturar a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, a minha forma de avaliar, sabe? E é isso aí, agora eu já nem sei mais do que eu tô falando, entendeu? Simplesmente comecei a despejar um monte de coisa aleatória aqui. Sinto que quando eu vi isso aqui, ou eu vou sentir muito orgulho, ou muita vergonha, mas é provável que também me dê vários conteúdos de assuntos que eu tenho que abordar em programas sem contextos que vão vir a seguir. Mas é isso aí, quem me viu até o final, espero que tenha curtido, e qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.